Assina logo essa porcaria, mulher. Ou você acha que eu vou ficar esperando a sua boa vontade para sempre? Foi o que meu marido, Ricardo, cuspiu na minha cara enquanto jogava os papéis do divórcio na mesa da cozinha, naquela quinta-feira de março que eu jamais vou esquecer. Eram 7:30 da noite. A luz amarelada do lustre barato, que eu mesma tinha instalado 3 anos antes, tremia um pouco, criando sombras dançantes nas paredes descascadas. Eu não chorei. Não implorei. Apenas peguei a caneta que ele tinha deixado ali, pesei ela na mão por um instante que pareceu durar uma eternidade e então sorri. Foi um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas que carregava dentro dele todo o conhecimento de um segredo que eu guardava há exatamente 12 horas. Sabe, Ricardo, eu acho que você tem razão, eu disse, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Eu realmente deveria assinar esses papéis, mas não hoje, amanhã talvez, ou depois de amanhã, ou quem sabe na semana que vem, quando eu tiver terminado de organizar umas coisinhas aqui em casa. Vi a confusão passar pelos olhos dele. Aqueles olhos castanhos que um dia me fizeram sonhar com um futuro ao lado dele, agora só refletiam irritação e uma pontinha de algo que eu não consegui identificar de imediato. Medo? Não, ainda não. Mas ia chegar lá. Eu ia me certificar disso. O que você quer dizer com isso? Ele rosnou, dando um passo na minha direção. Ricardo sempre foi um homem alto, 1,85 m de altura. Mas naquele momento, pela primeira vez em 17 anos de casamento, eu não me encolhi diante da presença dele. Eu quero dizer, meu querido, falei, colocando a caneta de volta na mesa com uma delicadeza estudada, que talvez você devesse ter sido mais cuidadoso com suas coisas. A gente nunca sabe quem pode estar olhando, não é mesmo? E foi aí que eu vi. Foi só um lampejo, mas estava lá. O medo começando a se infiltrar por trás da raiva. E foi nesse momento que tudo começou a desmoronar para ele. A cozinha onde estávamos era pequena, não mais do que 8 metros quadrados, com aqueles azulejos brancos manchados de gordura que eu já tinha limpado milhares de vezes. O cheiro de café requentado ainda pairava no ar, misturado com o perfume enjoativo de importado que Ricardo tinha começado a usar nos últimos meses. Um Paco Rabanne, que eu sabia que não tinha sido ele quem comprou. O relógio de parede marcava os segundos com um tic-tac que parecia mais alto do que o normal, como se o próprio tempo estivesse marcando o início de uma contagem regressiva que só eu conhecia. Meu coração batia forte no peito, mas não era de medo. Era adrenalina pura. Minhas mãos, que seguravam a barra da pia atrás de mim, estavam levemente úmidas, mas firmes. Eu usava um vestido azul marinho simples, daqueles que custam R$ 30 na loja do bairro, com meus chinelos de dedo gastos. Meu cabelo castanho estava preso num coque bagunçado, alguns fios soltos grudando na testa pela umidade do calor de Belo Horizonte em pleno verão. Aos 42 anos, eu não era mais a menina magricela de 25 que Ricardo tinha conhecido. As 2 gestações tinham deixado suas marcas, as rugas ao redor dos olhos se aprofundavam quando eu sorria. Mas naquele momento, olhando para o homem que tinha dividido minha cama por quase 2 décadas, eu me sentia mais poderosa do que nunca. Ricardo estava diferente também. Aos 47 anos, ele tinha desenvolvido uma pequena barriga cervejeira que a camisa social azul claro mal conseguia esconder. O cabelo, sempre tão bem penteado, estava desalinhado, e eu podia ver as primeiras manchas de suor se formando embaixo dos braços. Ele usava aquela calça social cinza que eu tinha passado na semana anterior. A ironia não me passou despercebida. Estava descalço, os pés grandes e peludos, fazendo um som surdo no piso frio de cerâmica a cada passo nervoso que dava. Para de falar por enigmas, Carla. Que diabos você está querendo dizer? A voz dele subiu de tom, ecoando pelas paredes finas da nossa casa. Uma casa que eu sabia que estava avaliada em R$ 380 mil, numa rua tranquila do bairro Prado, em Belo Horizonte. Uma casa que eu tinha ajudado a comprar, que eu tinha decorado com as minhas próprias mãos,
que eu tinha transformado em lar enquanto ele se preocupava apenas em ser o provedor, ou pelo menos era o que ele gostava de se gabar. Lá fora, podia ouvir os sons típicos da vizinhança naquele horário. A dona Marlene lavando a louça no apartamento ao lado, o barulho da água batendo na pia vazando pela janela entreaberta, o cachorro do seu Joaquim latindo para alguém que passava na rua, o ônibus parando no ponto a 2 quadras dali, o guincho dos freios e o motor diesel roncando. Sons cotidianos de uma vida que estava prestes a mudar completamente. Você sabe exatamente o que eu estou querendo dizer, Ricardo? Eu respondi, minha voz baixa, mas carregada de significado. E se não sabe ainda, vai saber muito em breve. Agora, se me dá licença, eu tenho que preparar o jantar dos meninos. Eles vão chegar da casa da sua mãe daqui a pouco. Passei por ele tão perto que pude sentir o cheiro da sua colônia misturado com suor e algo mais. Culpa, talvez? Ou seria ansiedade? Fui até a geladeira, aquela Consul velha que fazia um barulho de motor toda vez que o compressor ligava, e tirei os ingredientes para fazer um macarrão simples. Meus movimentos eram deliberadamente calmos, medidos, como se aquela fosse apenas mais uma noite comum dos últimos 17 anos. Mas não era. E nós dois sabíamos disso. Tudo tinha começado naquela manhã, quando eu tinha ido ao cartório de notas da Avenida Afonso Pena para reconhecer firma em alguns documentos. Era uma terça-feira chuvosa, daquelas chuvas finas e persistentes que fazem Belo Horizonte parecer ainda mais cinzenta. Eu tinha pegado 2 ônibus para chegar lá, economizando os R$ 12 que um Uber custaria, porque afinal eu não trabalhava fora. Um ponto que Ricardo adorava me lembrar em cada discussão, e cada centavo contava no orçamento apertado que ele me dava para as despesas da casa. O cartório cheirava a papel velho e café coado, com aquele ar-condicionado antigo que fazia mais barulho do que resfriava o ambiente. Eu estava na fila havia quase 1 hora, segurando minha bolsa velha de couro sintético marrom contra o peito, quando finalmente chegou minha vez. Foram apenas 10 minutos para o procedimento. Paguei os R$ 43 da taxa, guardei os documentos na bolsa e saí. A chuva tinha parado, deixando aquele cheiro característico de asfalto molhado e terra úmida. Eu estava descendo os degraus do cartório, concentrada em não escorregar nos degraus molhados, quando senti uma mão firme segurar meu braço. Não assine nada para o seu marido ainda. A voz era baixa, urgente, pertencente a uma mulher que eu nunca tinha visto na vida. Ela devia ter uns 70 anos, talvez um pouco mais, com cabelos grisalhos presos num coque impecável, usando um conjunto de calça e blusa bege que tinha visto dias melhores. Seus olhos, porém, eram de um verde intenso e carregavam uma urgência que me fez parar. Com licença? Eu disse, tentando me soltar educadamente, meu primeiro instinto sendo afastar aquela estranha. Eu vi vocês 2 aqui semana passada. Ela continuou, apertando meu braço com mais força. Sua mão era fria, cheia de veias salientes e manchas de idade. Vi como ele te tratava, vi a forma como você olhava para o chão. E eu vi ele aqui de novo hoje, mas com outra mulher. Uma loira, jovem, grávida. Meu estômago embrulhou. Claro que eu sabia das traições. Uma mulher sempre sabe, mesmo quando finge que não sabe. Mas ouvir dito assim, tão diretamente, por uma estranha na rua, me fez sentir como se tivessem jogado um balde de água fria sobre mim. Eu tenho que ir, gaguejei, finalmente conseguindo me soltar. Espera! A mulher alcançou sua bolsa de mão preta e tirou um pequeno cartão branco. Vá até o quarto e olhe a caixa escondida sob a cama. A caixa de sapatos marrom com fita adesiva nas laterais. Olhe antes de assinar qualquer coisa, e quando precisar de ajuda de verdade, me liga. Ela enfiou o cartão na minha mão e desapareceu entre as pessoas na calçada, me deixando ali parada, segurando aquele pedaço de papel que dizia apenas Doutora Helena Moreira, Advocacia, e um número de telefone, sem mais nada. Eu ri. Ri mesmo, ali na rua, um riso nervoso e incrédulo. Uma maluca, pensei. Uma maluca querendo me vender serviços de advocacia, inventando histórias absurdas sobre caixas embaixo da cama.
Amarrotei o cartão e joguei no primeiro lixeiro que vi no caminho para o ponto de ônibus. Mas aquela noite, depois que Ricardo tinha chegado em casa com 3 horas de atraso, cheirando a perfume feminino barato e com uma mancha de batom rosa claro na gola da camisa que ele tentou esconder me dando as costas, depois que ele tinha jogado o jantar que eu tinha feito fora, dizendo que estava sem sal, depois que ele tinha dito que precisava que eu assinasse uns papéis de divórcio porque tinha conhecido alguém que realmente o valorizava, eu me lembrei da mulher. Eram 2 da manhã quando Ricardo finalmente adormeceu. Seu sono pesado de quem bebeu 3 cervejas e meia garrafa de uísque barato. Nosso quarto era escuro, só iluminado pela luz fraca que entrava pela janela da rua. O ventilador de teto girava preguiçosamente, fazendo mais barulho do que vento. Eu fiquei ali deitada por longos minutos, ouvindo a respiração pesada dele, sentindo o colchão afundar com o peso do seu corpo, o cheiro azedo de álcool emanando da pele dele. Então, lentamente, centímetro por centímetro para não fazer o colchão ranger, eu me levantei. Meus pés tocaram o piso frio de cerâmica e eu reprimi um arrepio. A casa estava em completo silêncio, apenas o tic-tac distante do relógio da sala e o ronco ocasional de Ricardo quebrando a quietude. Eu me ajoelhei ao lado da cama, meu coração batendo tão alto que eu tinha certeza que ele ia acordar só com o som. Estiquei o braço debaixo da cama, tateando no escuro. Poeira acumulada, um tênis velho do Ricardo, uma revista que tinha caído ali fazia meses. E então minha mão tocou algo diferente. Uma caixa. Uma caixa de papelão, do tamanho de uma caixa de sapatos. Marrom, com fita adesiva nas laterais. Como aquela mulher sabia? Puxei a caixa devagar, centímetro por centímetro, rezando para que não fizesse barulho. O papelão raspou levemente no chão, um som que pareceu ecoar como um trovão nos meus ouvidos hipersensíveis, mas Ricardo continuou dormindo, virando apenas de lado e soltando um grunhido. Levei a caixa para o banheiro, fechei a porta com cuidado e tranquei. Acendi a luz. Meus olhos demoraram 1 segundo para se ajustar ao brilho forte da lâmpada fluorescente. Ali, sentada no chão frio do banheiro, com o box de vidro embaçado às minhas costas e o cheiro de mofo característico de banheiros mal ventilados invadindo minhas narinas, eu abri a caixa. E o que eu vi lá dentro mudou tudo. Documentos, tantos documentos. Impressões de e-mails, extratos bancários, comprovantes de transferências. Fotos, contratos. Uma verdadeira explosão de provas de uma vida dupla que Ricardo tinha construído meticulosamente ao longo dos últimos 5 anos. Havia extratos de uma conta bancária que eu não conhecia no Banco do Brasil. Agência 34567, conta corrente 89, 754-2, em nome de Ricardo Henrique Cardoso, meu marido. O saldo era de R$183.427,32, R$183.000. Uma fortuna que ele tinha escondido de mim enquanto me dava R$1.500 por mês para cuidar da casa, dos meninos, da comida, das roupas, de tudo. Havia comprovantes de compra de um apartamento. Um apartamento no bairro Savassi, Rua Pernambuco, número 1250, apartamento 704. Valor de compra, R$450.000, comprado há 2 anos em nome dele e de outra pessoa, Jéssica Almeida Ribeiro. A amante, a loira grávida que a mulher tinha mencionado. Havia e-mails impressos trocados entre ele e Jéssica desde 3 anos atrás. Mensagens de amor, claro, mas também mensagens discutindo como ele ia se livrar da vaca gorda, eu para ficar com ela. Como ele ia me fazer assinar o divórcio, cedendo todos os direitos sobre os bens, alegando que eu não tinha contribuído financeiramente para nada, já que eu só ficava em casa sem fazer nada. Havia um contrato de venda da nossa casa, já preenchido, só faltando minha assinatura e o reconhecimento de firma. Ele ia vender a nossa casa, a casa que tinha sido da minha mãe, que ela tinha deixado para mim antes de morrer, a casa que eu tinha colocado no nome dele porque eu o amava e confiava nele. Vender por R$380.000 e ficar com tudo.
Havia documentos mostrando que ele tinha transferido R$ 25.000 da conta conjunta que nós tínhamos. Aquela conta onde entrava o salário dele de contador da empresa de logística Transportes Mineira, onde ele ganhava R$ 8.000 por mês, para a conta da Jéssica. R$ 25.000 que eram para ter sido usados para a reforma do banheiro dos meninos, para o aparelho dentário do Pedro, para as aulas de inglês da Júlia. E havia fotos. Fotos dele e dela em restaurantes caros, no Glowton, no Taste Vin, no Chapuri, lugares onde ele nunca tinha me levado, alegando que eram muito caros, que precisávamos economizar. Fotos na praia, em Búzios, numa viagem que ele disse que era de trabalho. Fotos dela grávida, ele beijando a barriga dela, sorrindo daquele jeito que ele costumava sorrir para mim há muito, muito tempo atrás. Eu fiquei ali sentada, naquele banheiro frio, por quanto tempo eu não sei dizer. Poderiam ter sido 10 minutos ou 2 horas. Senti tantas coisas ao mesmo tempo que era como se eu não estivesse sentindo nada. Raiva, sim. Uma raiva ardente que subia do estômago até a garganta, fazendo meu corpo inteiro tremer. Mas também uma estranha sensação de alívio. Porque finalmente, eu não era louca. Eu não estava imaginando coisas. Eu não estava sendo paranoica, insegura, ciumenta sem motivo, como ele tinha me dito tantas vezes. Eu tinha provas concretas, irrefutáveis, de tudo. E então veio a calma. Uma calma gelada, calculista, que se espalhou pelo meu corpo como gelo derretendo nas veias. Porque naquele momento, segurando aqueles papéis nas minhas mãos trêmulas, eu entendi algo fundamental. Eu tinha poder. Pela primeira vez em 17 anos de casamento, eu tinha o poder. Tirei foto de cada documento com meu celular velho, um Samsung J5 que já tinha rachadura na tela. Foram 237 fotos no total. Guardei tudo num pendrive que eu tinha ganhado numa festa de aniversário da escola da Júlia. Escondi o pendrive dentro de uma caixa de absorvente embaixo da pia, porque eu sabia que era um lugar onde Ricardo jamais olharia. Coloquei todos os documentos de volta na caixa exatamente como estavam. E a coloquei de volta sob a cama, na mesma posição, com o tênis e a revista nas mesmas posições. Voltei para a cama. Ricardo continuava dormindo, babando levemente no travesseiro. Eu me deitei ao lado dele, rígida, olhando para o teto, e comecei a planejar. Se você quer descobrir como uma dona de casa subestimada, traída e roubada, se transformou numa estrategista implacável, se inscreva agora no canal e ativa o sininho, porque o que aconteceu a seguir ninguém poderia imaginar. Deixa seu like se você já passou ou conhece alguém que passou por algo parecido. E comenta aqui embaixo de onde você está assistindo, porque essa história está só começando. E a vingança? Ah, a vingança foi servida gelada. Volto agora para o começo da minha história, para que você entenda como eu cheguei até aquele banheiro frio, segurando provas de uma traição que tinha sido cuidadosamente construída ao longo de anos. Eu conheci Ricardo Henrique Cardoso numa festa junina da Igreja São José, no bairro Floresta, em junho de 2006. Eu tinha 25 anos, recém-formada em pedagogia pela PUC Minas, trabalhando numa escolinha particular, ganhando um salário miserável de R$ 1.200 por mês, mas cheia de sonhos e expectativas sobre o futuro. Morava ainda com minha mãe, Dona Sônia, numa casa simples, mas aconchegante que ela tinha comprado com a indenização da morte do meu pai, vítima de um acidente de trabalho quando eu tinha 15 anos. Lembro como se fosse ontem. Eu usava um vestido de chita azul com florzinhas amarelas. Tinha trançado meu cabelo com fitas coloridas. Estava com as minhas amigas da faculdade tomando quentão e comendo pipoca quando ele apareceu. Ricardo era bonito, não vou mentir. Alto, cabelo escuro sempre bem penteado, aquele sorriso de canto de boca que fazia qualquer menina de 20 e poucos anos suspirar. Ele tinha 30 anos na época, já era contador formado, trabalhava numa empresa média de contabilidade e dirigia um Gol Prata, ano 2003, que era seu orgulho e alegria. Ele me tirou para dançar quadrilha. Eu me lembro das mãos dele, grandes e quentes, segurando as minhas. Do jeito que ele me olhava, como se eu fosse a única pessoa naquela festa lotada.
Da forma como ele me fez rir com piadas bobas sobre o padre que estava organizando as danças. Ao final da noite, ele pediu meu número de telefone, escrevendo num pedaço de guardanapo de papel com uma caneta que ele pegou emprestada com a dona Conceição, que vendia cachorro-quente. Ele me ligou no dia seguinte, e no outro, e no outro. Em 2 semanas, estávamos namorando oficialmente. Em 6 meses, ele conheceu minha mãe, que ficou encantada com aquele rapaz educado, trabalhador, com um bom emprego e boas perspectivas. Em 1 ano, ele pediu minha mão em casamento, com um anel simples de ouro com uma pedra minúscula de zircônia, que custou R$300 e que eu achei a coisa mais linda do mundo. Casamos em agosto de 2007, numa cerimônia simples na mesma igreja São José, com um vestido branco que eu mesma ajudei a costurar com a ajuda da minha tia Marisa. A festa foi no salão da igreja, com cerveja, refrigerante e salgados feitos pelas mulheres da comunidade. Não tivemos lua de mel porque não tínhamos dinheiro, mas Ricardo prometeu que um dia me levaria para conhecer o Nordeste, ver o mar, pisar na areia branca. Nunca fomos. Nos primeiros anos, as coisas eram boas. Não eram perfeitas, mas eram boas. Morávamos num apartamento alugado de 2 quartos no bairro Carlos Prates. Pagávamos R$800 de aluguel. Eu continuava trabalhando na escolinha, Ricardo na contabilidade. Juntávamos nossos salários e dividíamos as despesas meio a meio. Aos sábados, íamos ao Mercado Central comprar ingredientes para fazer aquela feijoada caprichada que ele adorava. Aos domingos, assistíamos ao Fantástico, abraçados no sofá velho que tínhamos comprado numa liquidação da Lojas Maia. Mas havia sinais. Pequenos sinais que, na época, eu escolhi ignorar porque estava cega de amor ou de tola, não sei bem. Ricardo nunca gostou que eu saísse com minhas amigas. No começo, era sutil. Um comentário aqui, uma cara feia ali. Ah, você vai sair de novo. Mas a gente mal se vê durante a semana. Ou então, essas suas amigas são muito esquisitas, sempre enchendo sua cabeça de ideias. Com o tempo, foi ficando mais direto. Ele começou a ligar no meu celular a cada meia hora quando eu estava fora, perguntando onde eu estava, com quem, quando ia voltar. Começou a revisar minhas roupas antes de eu sair, dizendo que tal blusa era muito decotada, que tal calça era muito justa, que eu estava me vestindo como se não fosse casada. Aos poucos, sem perceber, eu fui me afastando das minhas amigas. Parei de ir às reuniões de ex-colegas de faculdade. Parei de aceitar convites para festas de aniversário. Parei de ir ao cinema nas quintas-feiras com a Patrícia, minha melhor amiga desde a adolescência. Ricardo sempre tinha um motivo para que eu ficasse em casa. Ele estava cansado e precisava que eu fizesse uma massagem nas costas. Ele tinha convidado os amigos dele para jogar truco e eu precisava preparar petiscos. Ele não estava se sentindo bem e precisava que eu cuidasse dele. E eu fiquei. Sempre fiquei. Em 2009, 2 anos depois do casamento, eu engravidei do Pedro. Ricardo ficou feliz, ou pelo menos pareceu ficar. Disse que era hora de eu largar o emprego e me dedicar totalmente à maternidade. Filho precisa da mãe em casa, ele disse, e minha mãe concordou. E a mãe dele concordou, e eu mesma concordei, porque afinal, não era isso que uma boa esposa e mãe deveria fazer? Pedi demissão da escolinha 3 meses antes do Pedro nascer. De repente, não tinha mais meu próprio dinheiro. Ricardo me dava R$600 por mês para as despesas da casa e minhas despesas pessoais. É o que dá para dar, ele dizia, mesmo ganhando quase R$5.000 na época. Eu não questionei. Aprendi a fazer mágica com aqueles R$600. Comprava as roupas do bebê em brechós, aceitava doações de vizinhas, economizava cada centavo. Pedro nasceu em março de 2010, num parto normal no Hospital Júlia Kubitschek. 7 horas de trabalho de parto, Ricardo ao meu lado segurando minha mão, me dizendo que estava orgulhoso, que eu era forte, que me amava. Quando o médico colocou aquele bebezinho chorão e vermelho no meu peito, eu chorei de alegria. Achei que aquele momento selaria nosso amor para sempre. Estava enganada. Logo nos primeiros meses após o nascimento do Pedro, Ricardo começou a reclamar. Reclamava que eu estava sempre cansada, que não tinha tempo para ele,
que a casa estava bagunçada, que o bebê chorava muito. Reclamava que eu tinha engordado 10 quilos na gravidez e ainda não tinha perdido. Você precisa se cuidar, Carla. Não pode se deixar assim, ele dizia, beliscando a gordura da minha barriga enquanto eu tentava não chorar. Comecei a perceber que ele chegava cada vez mais tarde em casa. Reunião com cliente. Hora extra no trabalho. Parei para tomar uma cerveja com os colegas. Sempre tinha uma desculpa. E eu sempre acreditava, porque afinal, ele estava trabalhando duro para sustentar a família, não estava? Em 2012, minha mãe morreu. Câncer de mama que se espalhou rápido demais. Ela tinha apenas 58 anos. Foi devastador. Ela era minha melhor amiga, minha confidente, minha única rede de apoio. Ricardo mal me consolou. Disse que eu precisava ser forte, que a vida continuava, que eu tinha uma família para cuidar. Mamãe deixou a casa do Prado para mim. Aquela casa simples, de 3 quartos que ela tinha comprado com tanto sacrifício. Era meu único patrimônio, minha única segurança. Ricardo sugeriu que colocássemos a casa no nome dos dois. Somos casados, amor. O que é seu é meu e vice-versa. Além do mais, se acontecer alguma coisa comigo, você vai ter mais facilidade para resolver as coisas se a casa estiver no nome dos dois. Eu confiei. Assinei os papéis. Coloquei a casa no nome dele também, em comunhão de bens. A casa que valia, na época, R$230 mil, fruto de anos de trabalho da minha mãe, agora era dele também. Mudamos para a casa. Vendemos o que tínhamos no apartamento alugado. Compramos alguns móveis novos com o dinheiro que minha mãe tinha deixado na poupança. R$32 mil, que rapidamente se transformaram em sofá, mesa de jantar, camas, televisão. Ricardo insistiu que precisávamos de uma TV de 50 polegadas. A gente merece, Carla. A gente trabalhou tanto. Eu não trabalhava mais, mas não disse nada. Em 2013, engravidei da Júlia. Dessa vez, Ricardo não ficou tão feliz. Já? Tão cedo? O Pedro ainda é tão pequeno? Mas a gravidez veio, e a Júlia também. Outra menina linda, que nasceu em janeiro de 2014, também no Júlia Kubitschek, também num parto normal, mas dessa vez Ricardo não ficou segurando minha mão. Ele ficou do lado de fora, dizendo que não aguentava ver sangue. Com 2 filhos pequenos, minha vida virou uma rotina exaustiva. Acordar às 6 da manhã, preparar café para Ricardo, acordar as crianças, dar banho, vestir, dar café, levar o Pedro para a escolinha, voltar com a Júlia, fazer almoço, buscar o Pedro, dar almoço, colocar para dormir, fazer as tarefas domésticas, preparar o jantar, dar banho nas crianças, colocar para dormir de novo, lavar louça, preparar as coisas para o dia seguinte, cair exausta na cama às 11 da noite. E Ricardo? Ricardo chegava às 8, 9, 10 da noite. Jantava, reclamava de alguma coisa na comida, assistia televisão, ia dormir. Fins de semana, ele saía com os amigos para relaxar do estresse da semana. Eu ficava em casa com as crianças, sempre. Os anos foram passando nessa rotina. Pedro cresceu, Júlia cresceu. Eu fui murchando. Parei de me olhar no espelho porque não gostava do que via. Uma mulher de 30 e poucos anos que parecia ter 40 e tantos. Olheiras profundas, cabelo sem corte há meses, roupas velhas e largas para esconder o corpo que eu odiava. Parei de usar maquiagem. Parei de cuidar das unhas. Para quê? Não saía de casa mesmo, exceto para levar as crianças para a escola e fazer compras no mercado. Ricardo, por outro lado, estava cada vez mais vaidoso. Começou a fazer academia em 2017. Comprou roupas novas, mais modernas. Trocou o Gol velho por um Honda Civic 2015, financiado em 60 vezes. Começou a usar perfumes caros, a cortar o cabelo num barbeiro chique do Savassi. Preciso causar boa impressão nos clientes, ele dizia. Eu acreditava, ou fingia acreditar. Porque no fundo, lá no fundinho, eu sabia. Uma mulher sempre sabe quando está sendo traída. É nos detalhes, no jeito que ele desviava o celular quando eu passava perto, no cheiro diferente que ele trazia na roupa,
nas manchas de maquiagem que apareciam ocasionalmente na gola da camisa, nas viagens de trabalho que se tornaram mais frequentes. Mas eu não queria saber, porque saber significaria ter que fazer algo a respeito. E o que eu faria? Eu não tinha dinheiro, não tinha emprego, não tinha para onde ir. Tinha 2 filhos para criar. Então, eu fazia o que milhões de mulheres fazem todos os dias. Eu engolia a humilhação, limpava as lágrimas e continuava vivendo. Em 2019, as coisas pioraram. Ricardo começou a ser abertamente cruel. Chamava a atenção minha na frente das crianças, dizendo que eu era incompetente, preguiçosa, que a casa estava sempre uma bagunça, mesmo eu não fazendo nada o dia todo. Fica aí nessa porcaria de casa o dia inteiro e não é capaz nem de manter as coisas organizadas. Ele gritava enquanto eu tentava não chorar na frente do Pedro, que tinha 9 anos e já estava começando a entender as coisas, e da Júlia, com 5 anos, que se escondia atrás de mim com medo do pai. Ele cortou minha mesada para R$1.000 por mês. Quando eu reclamei que não era suficiente, ele riu na minha cara. Não é suficiente? Você que é incompetente para administrar dinheiro. Minha mãe criou 4 filhos com menos que isso. Comecei a fazer bicos escondido. Vendia bolos e doces para as vizinhas. Fazia costuras simples para uma loja de conserto do bairro. Guardava cada centavo numa latinha velha de Nescau que eu escondia dentro do armário da cozinha, atrás das panelas que eu raramente usava. Em 2 anos, tinha juntado R$2.300. Era minha reserva de emergência, caso eu precisasse fugir com as crianças um dia. Porque eu já estava pensando nisso, em fugir. Em pegar as crianças e desaparecer no meio da noite. Mas para onde? Como? Com R$2.300? E o Pedro tinha suas aulas de futebol na escolinha do bairro que ele adorava. E a Júlia tinha acabado de fazer amizade com a Mariana, filha da dona Cláudia da padaria. Como eu poderia arrancar eles de tudo que conheciam? Então eu ficava. Mais um dia. Mais uma semana. Mais um mês. Mais um ano. Em 2021, durante a pandemia, as coisas ficaram insuportáveis. Ricardo começou a trabalhar de casa. Significava que ele estava lá, o tempo todo, reclamando de tudo. A comida estava sem sal, com sal demais. O café estava forte, estava fraco. As crianças faziam barulho. Eu falava alto demais. A casa estava quente. Estava fria. Foi durante a pandemia que eu comecei a ver coisas no celular dele. Ele tinha começado a ficar mais descuidado, deixava o celular destravado às vezes quando ia ao banheiro. Mensagens de uma G que apareciam nas notificações. Saudades, meu amor. Quando você vem me ver, não aguento mais essa situação. Eu não disse nada. Anotei o nome, G, só isso. Em 2022, Ricardo foi promovido. Virou gerente de contabilidade da Transportes Mineira. Seu salário pulou para R$8.000. Ele comemorou levando os amigos para um churrasco num restaurante caro. Não me convidou, disse que era coisa de trabalho, você não ia se interessar. Minha mesada continuou R$1.000. Em 2023, as crianças cresceram mais. Pedro tinha 13 anos, estava virando um adolescente e começava a questionar o pai. Por que você trata a mamãe assim? Ele perguntou uma vez, depois que Ricardo tinha gritado comigo por ter esquecido de comprar a cerveja que ele gostava. Ricardo bateu na mesa, fazendo os pratos pularem, e rosnou. Você não se mete em assunto de adulto, menino. Pedro parou de questionar, mas eu via nos olhos dele. Ele estava vendo. Ele estava aprendendo que aquilo era normal, que um homem podia tratar uma mulher daquele jeito. E isso me partiu o coração mais do que qualquer coisa que Ricardo pudesse fazer comigo. Júlia, com 9 anos, ainda era mais inocente. Ela tentava agradar o pai, mostrava os desenhos que fazia na escola, tentava abraçá-lo quando ele chegava em casa. Ele mal olhava. Pai está cansado, Júlia, vai brincar. Eu via minha filha murchando um pouquinho a cada rejeição. Foi em setembro de 2023 que Ricardo começou a falar abertamente sobre divórcio. Você sabe que isso não está funcionando, né, Carla? Ele disse uma noite, enquanto eu lavava a louça do jantar e ele tomava sua terceira cerveja. A gente podia terminar isso de forma civilizada.
Você fica com as crianças, eu pago uma pensão, a gente divide os bens. Dividir os bens. A casa que tinha sido da minha mãe, que era meu único patrimônio. Ele queria metade. Não, eu disse simplesmente. Foi uma das poucas vezes que eu disse não a ele em 17 anos de casamento. Ele ficou vermelho de raiva. Como assim não? Você acha que tem escolha? Você acha que alguém quer você? Olha para você, Carla. Você está velha, gorda, feia. Nenhum homem ia querer você. Você deveria estar agradecida que eu ainda estou disposto a deixar você ter alguma coisa, ao invés de jogar você na rua com a roupa do corpo. Eu não respondi. Terminei de lavar a louça, sequei as mãos no pano velho de prato e fui para o quarto. Chorei em silêncio, com o rosto enfiado no travesseiro, para que as crianças não ouvissem. Mas algo tinha mudado naquela noite. Pela primeira vez, ao invés de só sentir dor, eu senti raiva. Uma raiva pequena, como uma brasinha acesa no fundo do peito. Mas estava lá. Os meses seguintes foram mais do mesmo. Ricardo cada vez mais ausente, mais cruel quando presente. Eu cada vez mais apagada, mais invisível. As crianças crescendo e testemunhando tudo. E então veio aquela terça-feira de março de 2024. O cartório. A mulher estranha. O aviso enigmático. A caixa sob a cama. E tudo mudou. Agora, voltando para aquela quinta-feira à noite na cozinha, com Ricardo me pressionando para assinar os papéis do divórcio, eu estava diferente. Eu sabia coisas, eu tinha poder. E pela primeira vez em 17 anos, eu não tinha medo. Nos dias seguintes, enquanto Ricardo ficava cada vez mais impaciente e irritado com minha recusa em assinar os papéis, eu estava trabalhando em silêncio, metodicamente, como uma formiga construindo um formigueiro grão por grão. A primeira coisa que eu fiz foi procurar aquele cartão que eu tinha jogado no lixo. Graças a Deus, eu lembrava do nome, Doutora Helena Moreira. Procurei no Google e encontrei o escritório dela. Advocacia Moreira em Associados, Rua da Bahia, 1148, 5º andar, centro de Belo Horizonte. Liguei de um orelhão. Sim, ainda existem orelhões em Belo Horizonte, por incrível que pareça, porque eu não queria que ficasse registrado no meu celular. Escritório Moreira, bom dia, atendeu uma voz jovem e profissional. Eu gostaria de falar com a doutora Helena. Gaguejei, olhando ao redor com medo de que alguém conhecido me visse ali, naquele orelhão sujo da Avenida do Contorno. A senhora tem horário marcado? Não, mas ela me deu o cartão dela. Disse para eu ligar quando precisasse. Houve uma pausa. Como é seu nome? Carla. Carla Cardoso. Ela me abordou na saída do cartório de notas há uma semana. Outra pausa, mais longa. Então a voz disse: um momento, por favor. Músicas de espera, meu coração batendo forte. A ficha do orelhão acabando, eu colocando mais uma moeda de 50 centavos. Suor escorrendo pelas costas apesar do tempo fresco daquela manhã de março. Carla! Uma voz diferente, mais madura, firme, mas gentil. Aqui é Helena Moreira. Você encontrou a caixa? Encontrei, sussurrei, embora não houvesse ninguém por perto para me ouvir. Ótimo. Pode vir ao meu escritório amanhã, 10 horas da manhã? E Carla, traga cópias de tudo que encontrou. Tudo. Você entende? Entendo. E não conte para ninguém. Absolutamente ninguém. Nem para suas amigas, nem para a família. Isso é crucial. Você me entende? Sim, senhora. Até amanhã, então. E Carla, você foi muito corajosa. Continue sendo. Ela desligou. Eu fiquei ali parada, segurando o telefone mudo, sentindo algo estranho crescendo dentro de mim. Esperança? Não, não era bem isso. Era mais como uma sensação de que, pela primeira vez em muito tempo, eu não estava sozinha. No dia seguinte, disse ao Ricardo que precisava levar a Júlia no pediatra. Ela estava com uma tosse que não passava, o que era verdade. Ele mal olhou para cima do celular. Leva então. Só não gasta muito com remédio. Deixei a Júlia na escola. A tosse não estava tão ruim assim. Foi só uma desculpa. Peguei o ônibus para o centro, o pendrive escondido no fundo da minha bolsa velha.
Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza que as pessoas ao meu redor podiam ouvir. O escritório da doutora Helena era num prédio antigo, mas bem conservado. Um daqueles prédios históricos do centro de BH, com elevadores que fazem barulho e piso de taco desgastado. 5º andar. Porta de vidro fosco com o nome Advocacia Moreira em Associados, em letras douradas. Respirei fundo e entrei. A recepção era pequena, mas aconchegante. Sofás de couro marrom, algumas plantas, quadros nas paredes. A moça da recepção, uma menina jovem de uns 25 anos com cabelo crespo preso num coque, sorriu para mim. Você deve ser a Carla. A doutora está te esperando. Ela me levou por um corredor curto até uma sala no final. Bateu na porta. Pode entrar. Doutora Helena estava sentada atrás de uma mesa de madeira escura, cheia de papéis e livros. Ela levantou quando eu entrei e pela primeira vez pude vê-la direito. Não mais só aquele vislumbre rápido na rua. Ela tinha uns 70 e poucos anos, cabelos completamente brancos presos num coque baixo, óculos de grau com armação prateada. Usava um terno cinza impecável. Mas o que me chamou a atenção foram seus olhos. Aqueles olhos verdes intensos que pareciam enxergar direto na alma da gente. Carla, ela disse, estendendo a mão. Sua voz era firme, sem nenhum traço de piedade ou pena, apenas respeito. Sente-se. Quer um café? Água. Água, por favor. Minha voz saiu rouca. Ela serviu água de uma jarra de vidro num copo transparente, colocou na minha frente. Esperou eu beber um gole. Então sentou do outro lado da mesa e disse: Você trouxe as provas? Tirei o pendrive da bolsa com mãos trêmulas. 237 fotos. De tudo que estava na caixa. Ela pegou o pendrive, inseriu no computador, passou os próximos 20 minutos em silêncio, olhando cada foto, aumentando algumas, fazendo anotações num bloco. Eu fiquei ali sentada, torcendo as mãos no colo, olhando pela janela que dava para a movimentada rua da Bahia lá embaixo, pessoas indo e vindo, vivendo suas vidas normais, sem saber que ali naquela salinha alguma coisa importante estava acontecendo. Finalmente, ela tirou os óculos, esfregou os olhos e me olhou. Carla, o que você tem aqui é ouro. Ouro puro. Seu marido cometeu tantos erros, foi tão desleixado documentando suas falcatruas, que isso aqui é o sonho de qualquer advogado de divórcio. Senti lágrimas começarem a se formar. Ele está mesmo roubando de mim? Roubando seria uma palavra gentil. Ele está cometendo apropriação indébita, ocultação de patrimônio, infidelidade comprovada, abandono afetivo e material. Se eu quisesse, poderia processá-lo criminalmente. Mas vamos fazer melhor que isso. Melhor? Ela se inclinou para a frente, seus olhos verdes brilhando. Vamos destruir financeiramente ele, Carla. Vamos pegar cada centavo que ele escondeu, cada bem que ele tentou ocultar, e vamos garantir que você e seus filhos fiquem com tudo que é de direito. E mais, muito mais. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Como? Deixa comigo, mas eu preciso que você faça exatamente o que eu disser. Exatamente. Você consegue fazer isso? Olhei para aquela mulher. Aquela estranha que tinha aparecido do nada na minha vida e estava me oferecendo uma saída, um caminho, uma chance. E eu pensei nos meus filhos. Pensei no Pedro, com 13 anos, aprendendo que era normal tratar mulheres com desrespeito. Pensei na Júlia, com 9 anos, aprendendo que ela não merecia atenção ou amor. Pensei em todas as noites que eu tinha chorado em silêncio. Pensei nos 17 anos de humilhação. E eu disse, sim, eu consigo. Doutora Helena sorriu. Não foi um sorriso gentil. Foi um sorriso de lobo. Ótimo. Então vamos começar. Ela abriu uma pasta e começou a me explicar o plano. Era complexo. Tinha várias etapas, mas era brilhante. O primeiro passo seria eu continuar fazendo exatamente o que estava fazendo. Nada. Não assinar os papéis, mas também não confrontar Ricardo diretamente. Mantê-lo na expectativa, deixá-lo pensar que estava me convencendo. Homens como seu marido, ela explicou, têm um ego imenso.
Eles acham que são mais espertos que todo mundo, especialmente que suas esposas. Vamos usar isso contra ele. Quanto mais ele achar que está ganhando, mais descuidado vai ficar. Enquanto isso, ela ia trabalhar nos bastidores. Ia contratar um detetive particular para documentar o caso extraconjugal com a Jéssica. Ia requisitar judicialmente todos os extratos bancários do Ricardo dos últimos 7 anos. Ia contratar um contador forense para rastrear cada centavo que ele tinha escondido. Ia entrar com pedido de medida cautelar para bloquear todos os bens em nome dele. Tudo isso vai custar dinheiro, eu disse, sentindo meu estômago afundar. Eu não tenho. Você tem a casa, ela interrompeu. A casa que era da sua mãe. Ela está avaliada em quantos hoje? 380 mil. Ótima garantia. E não se preocupe, quando terminarmos, você vai ter essa casa de volta e muito mais. Confia em mim. Não sei se foi ingenuidade, desespero ou intuição, mas eu confiei. Assinamos um contrato. Ela não pediu adiantamento em dinheiro, apenas a garantia da casa. Disse que era um caso tão escandaloso que ela estava fazendo mais por princípio do que por lucro. Eu odeio homens que fazem isso com as esposas, ela disse, seu rosto endurecendo. Meu pai fez isso com minha mãe. Ela morreu sem um centavo. Jurei que ia passar o resto da minha carreira ajudando mulheres como ela, como você. Saí daquele escritório 2 horas depois com um plano, uma aliada e, pela primeira vez em anos, um objetivo claro. Não era apenas sobreviver mais um dia, era vencer. As semanas seguintes foram as mais difíceis da minha vida. Eu tinha que continuar vivendo normalmente, cozinhando para Ricardo, lavando suas roupas, dormindo na mesma cama que ele, enquanto por dentro eu estava fervendo de raiva e ansiedade. Ele continuava pressionando para que eu assinasse os papéis. Cada dia ficava mais agressivo, mais cruel. Você é patética, Carla, ele disse numa noite, depois que eu tinha recusado assinar pela 10ª vez. Segurando essa assinatura como se fosse te dar algum poder. Você não tem poder nenhum. Você não é nada sem mim. Nada. Você é uma dona de casa sem emprego, sem formação, sem futuro. Eu posso te jogar na rua a qualquer momento e você não tem para onde ir. Então para de ser burra e assina logo essa merda. Eu respirei fundo, segurei as lágrimas e disse com uma voz calma que não sabia que tinha. Não, Ricardo, não vou assinar. Não ainda. Ele bateu com o punho na mesa, fazendo o saleiro cair e espalhar sal por toda parte. Você vai se arrepender disso, Carla. Você vai se arrepender muito. Eu não disse nada. Apenas limpei o sal e fui colocar as crianças para dormir. Enquanto isso, doutora Helena e sua equipe trabalhavam. Ela me ligava todos os dias no mesmo orelhão às 3 da tarde, horário que eu estava sempre sozinha, depois de buscar as crianças da escola e antes delas acordarem da soneca. Me atualizava sobre o progresso. O detetive particular, um senhor de 50 e poucos anos chamado Maurício, tinha começado a seguir Ricardo. Em uma semana, tinha fotografado 6 encontros com a Jéssica. Eles se encontravam num apartamento no Savassi, aquele apartamento que estava registrado na documentação que eu tinha encontrado. Maurício tinha fotos deles entrando e saindo, fotos de beijos na porta, fotos dela claramente grávida, com uma barriga de uns 5 ou 6 meses. O contador forense, Dr. Mauro, tinha descoberto ainda mais contas bancárias escondidas. Além daquela conta com 183 mil reais, havia outras 2. Uma poupança no Itaú com 72 mil reais. Uma conta em corretora com investimentos no valor de 198 mil reais. No total, Ricardo tinha 453 mil reais escondidos. 453 mil reais acumulados ao longo dos anos, enquanto me dava R$1.000 por mês e dizia que não tínhamos dinheiro. Doutora, Helena também descobriu que Ricardo tinha transferido a propriedade de 2 carros para o nome da Jéssica. O Honda Civic que ele usava e um Jeep Compass 0 km avaliado em 170 mil reais. Presentes para a amante, ela disse, sua voz gelada de raiva. Pagos com dinheiro que deveria estar sendo usado para sustentar a família.
Cada descoberta era como uma facada. Não pelo amor perdido. Esse já estava morto há muito tempo. Mas pela traição completa, pela dimensão da mentira, pela frieza calculista com que ele tinha planejado me deixar na miséria. Mas, ao mesmo tempo, cada descoberta alimentava a brasa da raiva que tinha começado naquela noite quando ele me chamou de patética. A brasa estava virando uma fogueira. Em abril, 1 mês e meio depois da minha primeira consulta com doutora Helena, ela me ligou com uma notícia. Tudo está pronto. Conseguimos todas as provas que precisávamos. Amanhã vamos dar entrada com 3 ações simultâneas. 3? Primeiro, uma ação de divórcio litigioso, com pedido de reconhecimento de união estável adulterina dele com a Jéssica, o que vai desqualificar qualquer direito dele sobre os bens. Segundo, uma ação de fraude conjugal e ocultação de patrimônio, pedindo que todo o dinheiro escondido seja revertido para você como compensação. Terceiro, uma ação de guarda unilateral das crianças, com pedido de afastamento dele da casa, baseado em abandono afetivo e violência psicológica. Meu coração disparou. Ele vai saber. Ele vai ser notificado oficialmente amanhã à tarde. Mas, Carla, escuta. É importante que você esteja preparada para a reação dele. Homens como Ricardo não reagem bem quando perdem o controle. Você vai estar segura? Pensei nos meus filhos. Pensei na possibilidade de Ricardo explodir, ficar violento. Eu não sei. Então vamos fazer assim. Amanhã de manhã, antes dele ser notificado, você pega as crianças e vai para a casa de algum familiar ou amigo. Fica lá alguns dias. Quando as coisas se acalmarem, você volta, mas não antes. Consegue fazer isso? Pensei em quem eu poderia pedir ajuda. Minha família era pequena. Só tinha minha tia Marisa, irmã da minha mãe, que morava em Sabará. Eu não falava com ela há anos, porque Ricardo não gostava dela. Dizia que ela era metida e fofoqueira. Mas ela tinha me amado quando eu era criança. Tinha sido uma segunda mãe quando minha mãe morreu. Será que ela ainda me acolheria? Só tinha um jeito de descobrir. Liguei para a tia Marisa daquele orelhão. Minha voz tremeu quando ela atendeu. Tia, é a Carla. Silêncio do outro lado. Então, Carla, minha filha, onde você está? Está tudo bem. Faz anos que não tenho notícia sua. E eu desabei. Ali, naquele orelhão sujo da Avenida do Contorno, eu desabei. Contei tudo. Os anos de humilhação, as traições, o dinheiro escondido, o plano de me roubar, as descobertas, o processo que ia começar. Contei chorando, soluçando, com anos de dor e raiva saindo de dentro de mim como o pus de uma ferida finalmente aberta. Vem para cá, tia Marisa disse sem hesitar. Você e as crianças. Venham agora. Hoje. Esqueça essa história de amanhã. Pega as crianças na escola e vem direto para cá. Você ainda tem chave daqui? Eu não tinha. Ela disse que ia deixar a porta aberta. Naquela tarde, depois de buscar Pedro e Júlia na escola, eu não voltei para casa. Peguei um Uber, gastei R$ 52 do meu dinheiro secreto, mas não importava. E fui direto para Sabará. Não levei nada além das mochilas da escola das crianças e a minha bolsa. Não deixei bilhete. Simplesmente desapareci. As crianças ficaram confusas. Cadê o papai? Júlia perguntou. Por que estamos indo para a casa da tia-avó? É uma surpresa, eu disse, tentando parecer alegre. A gente vai passar uns dias com ela. Vai ser divertido. Pedro, mais velho e mais esperto, me olhou com aqueles olhos que já tinham visto demais. Mãe, está acontecendo alguma coisa? Está, meu filho, eu disse segurando a mão dele. Mas é uma coisa boa. Você vai ver. Vai ficar tudo bem. Ele apertou minha mão de volta. E naquele momento eu soube que ele entendia. Talvez não os detalhes, mas ele entendia que alguma coisa grande estava acontecendo. E que sua mãe, finalmente, estava fazendo alguma coisa sobre isso. Tia Marisa nos recebeu com lágrimas nos olhos e abraços apertados. Sua casa em Sabará era pequena, só 2 quartos, mas era limpa e aconchegante, com aquele cheiro de café coado e bolo de fubá que me lembrou da minha infância. Ela preparou o jantar para nós,
Arroz, feijão, bife acebolado, batata frita, salada, tudo simples, mas feito com amor. Foi a primeira refeição em anos que eu comi sem um nó na garganta. Naquela noite, depois das crianças adormecerem no quarto de hóspedes, eu e tia Marisa ficamos conversando na sala. Eu contei tudo de novo, com mais detalhes. Ela ouviu em silêncio, suas mãos de 65 anos, marcadas por anos de trabalho como costureira, segurando as minhas. "Sua mãe está olhando por você", ela disse finalmente. "Ela mandou aquela mulher, aquela advogada. Ela está te protegendo, minha filha. E eu vou te proteger também. Você e essas crianças ficam aqui o tempo que for necessário." Eu chorei mais uma vez, mas dessa vez não eram lágrimas de dor. Eram de gratidão. No dia seguinte começou. Doutora Helena ligou às 9 da manhã no celular da tia Marisa. "Acabamos de protocolar todas as ações. Carla, seu marido está sendo notificado agora mesmo, no trabalho. Ele provavelmente vai tentar ligar para você. Não atenda. Deixa ele ligar. Deixa ele se desesperar. É importante que ele não consiga te localizar pelos próximos dias." "Entendido", eu disse, sentindo borboletas no estômago. E Carla, a ordem de bloqueio de bens foi concedida. Todas as contas dele, os investimentos, tudo está bloqueado judicialmente. Ele não consegue mexer em nada. Nada mesmo. Eu sorri. Pela primeira vez, em 17 anos, sorri com real alegria. Ótimo. A primeira ligação dele veio 10 minutos depois. Eu olhei o celular vibrando na mesa, o nome Ricardo piscando na tela. Não atendi. Ele ligou novamente. E novamente. E novamente. 15 ligações em meia hora. Depois começaram as mensagens. "Onde você está? Onde estão as crianças? Você me sequestrou os meus filhos? Você vai se arrepender disso. Eu vou te processar por sequestro. Carla, pelo amor de Deus, atende o telefone. Onde você está? Essa advogada sua está louca. Nada disso vai dar em nada. Você não pode fazer isso comigo. Eu vou te destruir." Eu li cada mensagem com um sorriso frio nos lábios. Mostrei para a tia Marisa, que balançou a cabeça. "Homem desesperado é homem perigoso, Carla. Você precisa ficar longe dele até isso se acalmar." Ela tinha razão. Nas próximas horas, as mensagens foram ficando mais ameaçadoras. Ricardo foi até nossa casa, descobriu que eu não estava lá. Foi até a escola das crianças, descobriu que eu tinha pedido transferência de emergência deles para uma escola em Sabará, algo que doutora Helena tinha me instruído a fazer. Ele tentou ir até a escola em Sabará, mas eles não deixaram ele entrar sem ordem judicial. Ele foi ao escritório de doutora Helena. Ela me contou depois que ele tinha gritado por 10 minutos na recepção, ameaçando processar todo mundo, dizendo que era tudo mentira, que eu era louca, que ele ia provar que eu era uma mãe incompetente. Ela tinha chamado a segurança e ele foi removido do prédio. No terceiro dia, ele descobriu onde eu estava. Não sei como. Talvez tenha contratado um detetive particular também. Ou talvez algum vizinho da tia Marisa tenha comentado. Ele apareceu na porta às 7 da noite, batendo com tanta força que a porta toda tremia. "Carla, eu sei que você está aí. Abre essa porta." As crianças estavam com medo. Júlia começou a chorar. Pedro ficou branco. Tia Marisa já estava com o telefone na mão, pronta para ligar para a polícia. "Não abre", ela sussurrou. "Deixa ele gritar. Se ele tentar arrombar, eu ligo." Mas eu não conseguia deixar as crianças ouvirem aquilo. Não conseguia deixar elas com mais trauma. Então eu fui até a janela da sala, que dava para a rua, e abri só uma fresta. "Ricardo, vai embora. As crianças estão bem. Eu estou bem. A gente vai resolver isso nos tribunais." Ele estava diferente. O cabelo, sempre tão bem penteado, estava bagunçado. Tinha olheiras profundas. A camisa estava amarrotada. Ele parecia 10 anos mais velho do que tinha parecido há 3 dias. "Carla, pelo amor de Deus, você não pode fazer isso comigo." Sua voz estava quase implorando agora. "Eu sei que eu errei, eu sei, mas a gente pode conversar, a gente pode resolver isso. Você não precisa me destruir assim." "Você estava pronto para me destruir", eu respondi, minha voz fria como gelo.
Estava pronto para me jogar na rua sem nada, ficar com tudo, com a casa da minha mãe, com todo o dinheiro que você escondeu. Estava pronto para abandonar seus filhos para viver com sua amante e o filho que você vai ter com ela. Então, não vem me falar de destruição, Ricardo. Você colheu o que plantou. Por favor, ele estava chorando agora, lágrimas reais escorrendo pelo rosto. Por favor, Carla, eu faço qualquer coisa. Eu termino com a Jéssica. Eu volto para casa. Eu mudo. Eu juro que mudo. Só não faz isso comigo. Eles bloquearam tudo. Eu não consigo pagar nada. Eu não consigo nem acessar minha conta do banco, por favor. Parte de mim, aquela parte que tinha amado esse homem uma vez, sentiu uma pontada, mas então eu me lembrei. Me lembrei de cada humilhação, de cada insulto, de cada lágrima que eu tinha derramado sozinha no escuro, de cada vez que eu tinha passado fome para guardar dinheiro que ele dizia não ter enquanto ele gastava centenas de milhares em sua amante. Não, eu disse simplesmente. Não, Ricardo. Acabou. Agora vai embora antes que eu ligue para a polícia. Ele ficou ali parado por mais 1 minuto, olhando para mim com aqueles olhos vermelhos e inchados. Então, lentamente, virou e foi embora. Eu vi ele entrar no Honda Civic, que logo não seria mais dele, e sair dirigindo devagar, como um homem derrotado. Fechei a janela. Me virei. Tia Marisa estava me olhando com orgulho. Pedro estava me olhando com algo que parecia admiração. E Júlia tinha parado de chorar e estava me olhando como se estivesse me vendo pela primeira vez. Mamãe é forte, Júlia disse baixinho. Sempre fui, meu amor, eu respondi, pegando ela no colo. Sempre fui. Só estava esperando o momento certo para mostrar. E era verdade. Eu sempre tinha sido forte. Tinha aguentado 17 anos de abuso. Tinha criado 2 crianças maravilhosas. Tinha mantido uma casa funcionando com recursos mínimos. Tinha sobrevivido a cada dia, a cada insulto, a cada traição. Isso era força. Uma força que eu não tinha reconhecido porque a sociedade me disse que ficar era fraqueza. Mas sair, lutar, isso era outra coisa. Isso era uma força diferente. E eu estava descobrindo que eu tinha essa força também. Os próximos 2 meses foram um turbilhão de audiências, reuniões com advogados, deposições. Doutora Helena era implacável. Cada reunião, cada audiência, ela apresentava mais provas. Os extratos bancários mostrando as transferências secretas. As fotos do detetive mostrando os encontros com Jéssica. Os documentos do apartamento comprado para ela. Os carros registrados no nome dela. Ricardo contratou um advogado, claro. Um advogado caro, Dr. Sérgio Augusto, que tinha escritório nos funcionários e cobrava R$ 500 a hora. Mas mesmo ele não conseguia contestar as provas. Eram irrefutáveis. Na primeira audiência de conciliação, em maio, Ricardo e seu advogado tentaram negociar. Ofereceram dividir os bens meio a meio. Ofereceram uma pensão para as crianças de R$ 2.500 por mês. Ofereceram me deixar ficar com a casa. Doutora Helena riu na cara deles. Dividir meio a meio, os bens que ele tentou ocultar, a casa que era da mãe dela e que ele colocou no nome dele de forma fraudulenta? Não, obrigada. Minha cliente quer a seguinte divisão. Ela fica com a casa, no valor de R$ 380 mil. Ela fica com metade de todo o dinheiro que ele ocultou, R$ 226.500. Ela fica com o Honda Civic, e ele paga a pensão alimentícia no valor de R$ 3.000 por mês para as 2 crianças, retroativa aos últimos 3 meses, porque ele abandonou materialmente a família. E ele também vai pagar uma indenização de R$ 100 mil por danos morais causados por infidelidade, abandono afetivo e violência psicológica. Os olhos do Dr. Sérgio Augusto se arregalaram. Isso é absurdo! Vocês estão pedindo praticamente tudo! Não, doutora Helena corrigiu calmamente. Estamos pedindo o que é justo. Minha cliente dedicou 17 anos da vida dela a esse casamento. Ela abriu mão da carreira, da independência financeira, do futuro, para cuidar da casa e dos filhos enquanto ele construía patrimônio e traía ela nas costas.
Cada centavo que ele tem foi possível porque ela estava em casa fazendo o trabalho não remunerado de cuidar da família. Então sim, ela merece isso e mais. Ricardo explodiu. Isso é um assalto. Você está me roubando, Carla. Está me roubando. O juiz bateu o martelo. Silêncio, senhor Cardoso, controle-se ou vou mandar removê-lo da audiência. Mas Ricardo não conseguia se controlar. Ele estava vermelho, as veias saltando no pescoço. 17 anos eu sustentei ela. 17 anos ela não fez nada além de ficar em casa. E agora ela quer ficar com tudo? 17 anos ela cuidou dos seus filhos, da sua casa, das suas roupas, da sua comida, eu disse, minha voz ecoando na sala de audiência. Era a primeira vez que eu falava diretamente desde que o processo tinha começado. 17 anos ela foi humilhada, diminuída, traída. 17 anos você planejou me roubar e me jogar na rua. Então sim, Ricardo, eu quero ficar com tudo. E eu vou. Ele me olhou com tanto ódio que eu achei que ele ia pular por cima da mesa. Mas o segurança da sala já estava se aproximando. Então ele apenas se levantou bruscamente, derrubando a cadeira e saiu pisando duro. A audiência foi adiada. Mas o clima estava definido. Era guerra. Nas semanas seguintes, Ricardo tentou de tudo. Tentou processar doutora Helena por conduta antiética. O processo foi arquivado por falta de provas. Tentou argumentar que as crianças estavam sendo alienadas contra ele. A psicóloga judicial fez avaliação e concluiu que as crianças tinham boa saúde mental, mas demonstravam sinais de alívio por estarem longe do pai, indicando que havia de fato um ambiente tóxico. Tentou argumentar que o dinheiro nas contas secretas era herança da família dele. Doutora, Helena pediu comprovantes e ele não conseguiu fornecer nenhum. Cada tentativa desesperada dele se voltava contra ele. Cada mentira era desmascarada. Era como assistir um castelo de cartas desmoronar, um cartão de cada vez. Em junho, houve uma reviravolta inesperada. Jéssica, a amante, procurou doutora Helena. Ela estava arrependida. O bebê tinha nascido, um menino, e Ricardo não estava ajudando financeiramente. As contas dele estavam bloqueadas e ele não estava conseguindo sustentá-la. Ela estava percebendo que ele tinha feito com ela o mesmo que tinha feito comigo. Mentido, prometido, manipulado. E ela tinha mais provas. Mensagens onde Ricardo dizia explicitamente que ia se livrar da vaca burra para ficar com ela. E-mails onde ele dizia que eu era gorda, feia e incompetente e que ele merecia algo melhor. Áudios onde ele ria de mim com os amigos, contando como eu era fácil de manipular. Cada palavra era uma facada. Mas ao invés de me destruir, elas me fortaleciam. Porque confirmavam que eu não era louca, que não tinha sido paranoia, que tudo que eu tinha suspeitado era real. E pior, doutora, Helena adicionou Jéssica como testemunha. E com o depoimento dela e as novas provas, o caso ficou ainda mais forte. Em julho, houve a audiência final. O juiz tinha analisado todas as provas, todos os depoimentos, todos os documentos. Ricardo estava diferente agora, magro, com ainda mais olheiras, usando um terno velho que estava largo nele. Ele tinha perdido o emprego na Transportes Mineira. A empresa não queria a publicidade negativa de ter um gerente envolvido num escândalo de adultério e fraude conjugal. Ele estava vivendo num apartamento alugado minúsculo em venda nova, tentando sobreviver com bicos de contabilidade. O juiz leu o veredicto. Era ainda melhor do que doutora Helena tinha pedido. Considerando as provas apresentadas de ocultação de patrimônio, infidelidade comprovada, abandono material e afetivo e violência psicológica, determina o seguinte: o imóvel situado à rua Jacinto Soares, número 145, bairro Prado, fica em propriedade exclusiva da autora, senhora Carla Regina Almeida, reconhecendo que o imóvel era originalmente dela, fruto de herança materna, e foi fraudulentamente colocado em nome do réu. O réu deve transferir a propriedade no prazo de 30 dias. Ricardo fechou os olhos.
Dos valores identificados em contas bancárias ocultas, no montante total de R$453 mil, 70%, equivalente a R$317.100, são devidos à autora, como compensação pelos anos de trabalho doméstico não remunerado e pelos danos causados. O restante fica com o réu. Os ombros de Ricardo caíram. O veículo Honda Civic fica em propriedade da autora. O veículo Jeep Compass, registrado em nome de terceiros, deve ser revertido e também transferido para a autora, podendo ela optar por vender e converter em pecúnia. O advogado de Ricardo começou a protestar, mas o juiz ergueu a mão. Ainda não terminei. O réu deve pagar pensão alimentícia no valor de R$4 mil mensais para as duas crianças. Valor esse estabelecido com base no salário médio que o réu vinha ganhando e na necessidade de compensar os anos de subprovisão. A pensão é retroativa a 3 meses, totalizando um débito imediato de R$12 mil. Além disso, o réu deve pagar indenização por danos morais no valor de R$150 mil, a ser pago em 24 parcelas mensais de R$6.250. O que restava de cor no rosto de Ricardo desapareceu completamente. Finalmente, a guarda das crianças fica exclusiva com a mãe. O réu tem direito a visitas supervisionadas a cada 15 dias, até que seja demonstrado que ele estabeleceu um ambiente estável e saudável. Está decidido. Caso encerrado. A batida do martelo ecoou na sala. Eu não conseguia me mover. Não conseguia processar. Tinha ganhado tudo. A casa, o dinheiro, os carros, a guarda, a dignidade, a vida. Doutora Helena apertou meu ombro. Parabéns, Carla. Você mereceu cada centavo. Do outro lado da sala, Ricardo estava sentado, imóvel, encarando o nada. Seu advogado estava recolhendo os papéis apressadamente, provavelmente já pensando em como pular do navio afundando. Eu me levantei. Minhas pernas tremiam, mas eu me forcei a andar. Andei até onde Ricardo estava sentado. Ele levantou os olhos para mim e neles eu vi tudo. Raiva, desespero, derrota. Eu te avisei, eu disse baixinho, só para ele ouvir. Te avisei que você estava colhendo o que plantou. Espero que tenha valido a pena. Virei as costas e saí daquela sala de audiência com a cabeça erguida, doutora Helena ao meu lado, e a sensação de que eu tinha finalmente retomado minha vida. Mas a história não terminou aí. Passou 1 ano. 1 ano desde aquela audiência final, desde que eu tinha retomado a propriedade da casa, desde que o dinheiro tinha sido transferido para minha conta, desde que eu tinha visto Ricardo pela última vez, saindo daquela sala como um homem destruído. Foi 1 ano de reconstrução, 1 ano de redescobrimento, 1 ano de cura. As primeiras semanas foram estranhas. Voltar para a casa que tinha sido minha prisão por tantos anos, mas agora sabendo que era minha, só minha. Limpar cada canto que ele tinha tocado. Repintar as paredes de cores que eu tinha sempre quis. Colocar cortinas novas. Comprar móveis novos com o dinheiro que era meu por direito. Transformar aquela casa de casa dele em meu lar. Eu vendi o Jeep Compass por R$160 mil. Com esse dinheiro e mais uma parte do que eu tinha recebido dele, eu fiz reforma completa na casa. Banheiros novos. Cozinha nova. Troquei os pisos. Pintei cada parede. Fiz um jardim no quintal, onde Júlia podia brincar e onde eu podia sentar nas tardes tranquilas e simplesmente respirar. Reformei também um dos quartos e transformei numa pequena confeitaria caseira. Aqueles bolos e doces que eu fazia escondida nos anos de casamento, agora eu fazia abertamente, profissionalmente. Contratei uma nutricionista para desenvolver receitas, tirei todas as licenças necessárias, abri uma conta no Instagram, a Doces da Carla BH. Em 6 meses, eu tinha uma lista de clientes fiéis, encomendas para festas todo fim de semana e estava ganhando entre R$3 e R$4 mil por mês, com meu próprio trabalho, meu próprio dinheiro, ganhado com minhas próprias mãos, não dependendo de ninguém.
Matriculei Pedro e Júlia numa escola particular melhor, pagando R$ 800 por mês por cada um. Coloquei Pedro nas aulas de inglês que ele sempre quis. Coloquei Júlia na ginástica artística que ela tinha pedido há anos. Vi meus filhos florescerem, sem a sombra tóxica do pai pairando sobre eles. Eles viam Ricardo a cada 15 dias como determinado pela justiça. No começo, as visitas eram tensas. Ricardo tentava comprar o amor deles com presentes que ele mal podia pagar. Mas as crianças não são tolas. Elas sabiam. Pedro, especialmente, tinha dificuldade de perdoar o pai pelo que ele tinha feito comigo. Ele te tratou muito mal, mãe, ele disse uma vez. Por que eu deveria respeitar alguém assim? Porque ele ainda é seu pai, eu respondi. E porque aprender a perdoar não é sobre ele, é sobre você. Sobre não carregar raiva no coração. Mas perdoar não significa esquecer, e não significa permitir que ele te trate mal. Se em algum momento nas visitas você se sentir desconfortável ou ele disser algo inadequado, você me conta imediatamente. Pedro concordou. E nas visitas seguintes, eu percebi ele observando o pai com aqueles olhos jovens mais espertos, avaliando, julgando, aprendendo, espero eu, que tipo de homem ele não deveria ser. Júlia era mais simples. Ela ainda amava o pai, mas de uma forma distante, como se ele fosse mais um tio que aparece ocasionalmente do que uma figura paterna presente. Ela floresceu na ausência dele, ficou mais confiante, mais feliz, mais ela mesma. Eu fui redescobrindo quem eu era. Comprei roupas novas, roupas que eu gostava, não o que ele aprovava. Cortei o cabelo curto, bem curtinho, num corte Chanel que me deixou outra pessoa. Comecei a usar maquiagem de novo, não para agradar ninguém, mas porque eu gostava. Perdi peso, não porque alguém mandou, mas porque eu comecei a cuidar da minha saúde, a caminhar todas as manhãs no parque, a fazer yoga com vídeos do YouTube. Reencontrei minhas amigas antigas, aquelas que eu tinha abandonado durante o casamento. Patrícia, minha melhor amiga da adolescência, chorou quando me viu pela primeira vez. Você está diferente, ela disse. Você está radiante. Estou livre, eu respondi. E era verdade. Reconectei com tia Marisa, visitando ela em Sabará todo domingo, levando as crianças. Ela estava orgulhosa de mim, sempre me olhando com aqueles olhos brilhantes e dizendo: sua mãe está sorrindo lá de cima, minha filha. Ela está tão orgulhosa de você. E doutora Helena? Ela se tornou mais que uma advogada, se tornou uma amiga, uma mentora. Almoçávamos juntas uma vez por mês, e ela me contava histórias de outros casos que ela tinha trabalhado, outras mulheres que ela tinha ajudado. Você é a minha história favorita, ela disse uma vez, porque você não apenas sobreviveu, você prosperou. De Ricardo, eu soube poucas coisas, e apenas porque era inevitável pelo processo das visitas e da pensão. Ele estava trabalhando como contador autônomo, ganhando entre 3 e 4 mil reais por mês quando tinha clientes. Morava num apartamento de um quarto em venda nova. Não tinha mais carro, andava de ônibus. A Jéssica tinha terminado com ele assim que percebeu que o dinheiro tinha acabado, e ele mal conseguia pagar a pensão do filho que tinha com ela também. Uma parte minúscula de mim sentiu pena, mas era uma parte muito, muito pequena. A maior parte de mim sentia nada. Indiferença. Ele era uma parte do meu passado que eu tinha superado, um capítulo encerrado, uma lição aprendida. Até que veio aquele dia em setembro, 1 ano e 2 meses depois da audiência final. Era uma tarde de sábado, eu estava no jardim regando as plantas, Júlia brincava com bonecas no gramado, Pedro estava dentro de casa fazendo lição. Ouvi a campainha tocar. Fui atender, esperando ser alguma entrega ou vizinha. Abri a porta. Era Ricardo. Ele estava pior do que na última vez que eu tinha visto. Mais magro ainda, quase esquelético. Barba por fazer. Roupas velhas e manchadas. Cheiro de cigarro e álcool. Olhos vermelhos e fundos. Carla, sua voz saiu rouca. Eu preciso falar com você. Meu primeiro instinto foi fechar a porta na cara dele, mas havia algo na expressão dele, algo diferente da raiva ou do orgulho ferido que eu tinha visto antes. Parecia quebrado,
completamente quebrado. O que você quer, Ricardo? Mantive minha voz fria. Mantive a porta quase fechada, pronta para trancar se precisasse. Eu vim pedir desculpas. Silêncio. Eu não esperava isso. Eu sei que você não tem nenhum motivo para me ouvir. Ele continuou, as palavras saindo rápido, tropeçando umas nas outras. Eu sei que eu não mereço nenhum minuto do seu tempo, mas eu fui no psicólogo. Depois de perder tudo, depois de perder a Jéssica, o emprego, o apartamento, depois de quase perder meus filhos completamente, eu finalmente fui num psicólogo. E eu entendi. Entendi o que eu fiz. Entendi o monstro que eu me tornei. Ele parou, passou a mão pelo rosto. Eu passei 17 anos te tratando como lixo. 17 anos humilhando você, diminuindo você, traindo você. E por quê? Porque eu podia. Porque você deixava. Porque eu tinha poder sobre você. E eu adorava aquele poder. Eu me sentia grande, fazendo você se sentir pequena. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. Mas eu não me sinto grande agora, Carla. Eu me sinto pequeno, minúsculo. Eu me sinto como o lixo que eu te fazia sentir que você era. E eu vim aqui não para pedir que você me perdoe, porque eu sei que isso é muito pedir, mas para dizer que você estava certa. Em tudo. Eu colhi o que plantei, e eu mereço cada consequência. E espero que você seja feliz. Espero que você encontre alguém que te trate do jeito que você sempre mereceu ser tratada. E eu sinto muito. Eu sinto muito por ter desperdiçado 17 anos da sua vida. Sinto muito. Ele ficou ali parado, esperando eu dizer alguma coisa, mas eu não disse nada. Apenas o olhei. Esse homem que tinha dominado minha vida por tanto tempo, que agora estava ali reduzido a um farrapo humano. E eu não senti raiva. Não senti pena. Não senti satisfação. Eu só senti cansaço. Cansaço dessa história, desse drama, desse peso. Ricardo, eu disse finalmente. Obrigada por reconhecer. De verdade. Mas eu não preciso das suas desculpas para seguir em frente. Eu já estou seguindo. Você precisa delas para você mesmo, para seu próprio processo de cura. E eu espero que você se cure. Eu espero que você se torne um homem melhor, pelo bem dos nossos filhos, se não por mais nada. Mas eu não posso te perdoar agora. Talvez nunca possa. E tá tudo bem. Você vai ter que viver com isso. Assim como eu tive que viver com tudo que você fez por 17 anos. Ele acenou com a cabeça, soluçando baixinho. Eu entendo. Eu só queria que você soubesse. Agora eu sei. Agora vai, Ricardo. Vai cuidar da sua vida. E me deixa cuidar da minha. Ele se virou para ir, mas parou. Carla, você está linda. Você está brilhando. E eu sinto muito por ter tentado apagar esse brilho por tanto tempo. E então ele foi embora, caminhando devagar pela rua, um homem destruído carregando o peso das suas escolhas. Fechei a porta. Encostei nela por um momento, respirando fundo. Senti uma mão pequena tocar minha perna. Era Júlia. Quem era, mamãe? Ninguém importante, meu amor. Eu disse, pegando ela no colo. Ninguém importante. E era verdade. Ele não era mais importante. Não mais. Hoje, 2 anos após tudo ter começado naquela terça-feira chuvosa no cartório, eu tenho uma vida que eu nunca imaginei possível. Uma vida que é minha, construída pelas minhas mãos, com minhas escolhas, no meu tempo. A casa está linda, renovada, cada canto preenchido com memórias boas. O jardim está florido, com rosas vermelhas que minha mãe adorava. A confeitaria caseira cresceu tanto que eu estou pensando em alugar um ponto comercial pequeno no bairro. Minha renda mensal está em torno de R$ 5.000, mais a pensão de 4.000 que Ricardo paga religiosamente, porque se ele atrasar, vai preso. Pedro está com 15 anos. Um adolescente lindo e respeitoso que está aprendendo a ser um homem de verdade, um que trata mulheres com respeito, que ajuda nas tarefas de casa, que expressa suas emoções.
Júlia tem 11, uma menina confiante e feliz que quer ser ginasta olímpica, e eu acredito que ela consegue. Eu, aos 44 anos, estou vivendo a melhor fase da minha vida. Não porque tenho mais dinheiro, embora isso ajude. Não porque estou sozinha, embora a paz seja maravilhosa. Mas porque eu me encontrei. Eu descobri quem eu sou quando não estou sob a sombra de alguém tentando me diminuir. Estou namorando? Não. E não sei se vou namorar tão cedo. Mas não porque eu tenho medo ou porque sou amarga. Simplesmente porque eu estou feliz como estou. Estou completa como estou. E se um dia aparecer alguém que adicione à minha vida ao invés de tirar dela, ótimo. Se não aparecer, também está ótimo, porque eu aprendi a lição mais importante de todas. Eu não preciso de ninguém para ser feliz. Eu não preciso de ninguém para me validar. Eu não preciso de ninguém para me salvar. Eu sou suficiente. Eu sempre fui suficiente. A mulher que chorava escondida no banheiro, que guardava centavos numa lata de Nescau, que aceitava migalhas de amor e chamava de casamento. Essa mulher não existe mais. No lugar dela está uma mulher que sabe o seu valor. Uma mulher que não se contenta com menos do que merece. Uma mulher que ensina seus filhos, especialmente seu filho, que mulher não é propriedade, não é empregada, não é inferior. É igual. É humana. É merecedora de respeito, amor e dignidade. E sobre aquela senhora misteriosa, doutora Helena, que apareceu na minha vida como um anjo e mudou tudo, ela continua fazendo o que faz de melhor. Continua salvando mulheres. Continua lutando por justiça. Ela me disse uma vez: cada caso que eu ganho é uma vitória para minha mãe. É uma vitória para todas as mulheres que não tiveram a chance de lutar. Eu penso nisso. Penso em quantas mulheres estão na situação que eu estava, presas, sem saída, sem esperança, e eu quero dizer a elas: há saída. Sempre há saída. Pode não parecer agora, pode parecer impossível, mas há. Você é mais forte do que imagina. Você é mais capaz do que te fizeram acreditar, e você merece mais, muito mais do que está recebendo. Não é fácil. Deus sabe que não é fácil. Haverá dias em que você vai querer desistir, dias em que vai questionar se tomou a decisão certa, dias em que a solidão vai apertar o peito, mas passa, tudo passa. E do outro lado, a vida, a luz, a você, esperando para ser redescoberta. Se essa história tocou seu coração, se você se identificou em algum momento dessa jornada, deixe seu comentário aqui embaixo contando de onde você está assistindo e o que mais tocou você. Compartilhe esse vídeo com aquela amiga, prima, vizinha que precisa ouvir essa mensagem. Que dignidade não se negocia, que amor próprio vem primeiro e que nunca, nunca é tarde para recomeçar. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Porque aqui a gente não conta histórias vazias. A gente conta histórias que transformam, que curam, que lembram você de quem você realmente é. Uma mulher forte, capaz e merecedora de todo o amor do mundo. Um abraço apertado no seu coração. E lembre-se, você é mais forte do que imagina. Até a próxima.